Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista. Eu vou continuar falando aqui sobre estratégia da ventilação protetiva. Ah, no último vídeo sobre ventilação protetiva, foi demonstrado esse diapositivo com esse exemplo fictício de uma ventilação mecânica com os parâmetros apresentados na tela. Então, o indivíduo foi ventilado com essa estratégia, ventilação controlada volume, fluxo contínuo durante a fase inspiratória de expansão pulmonar, volume corrente de 400 ml. Na fórmula, a gente tem que transformar em litro, então 0,4, e a frequência de 15 incursões por minuto, pressão de pico 20 centímetros d'água, pressão de platô 15 centímetros d'água e a PIP 5 centímetros d'água. Então, foi jogado na fórmula, foi visto isso no vídeo anterior, e esse indivíduo apresentou no cálculo, então, 9 joules por minuto, uma mechanical power de bom prognóstico e uma boa qualidade de ventilação. Nesse outro exemplo, extraído da publicação de 2020 de Shin, no Jornal de Clínica Médica, foi feito, então, também a substituição das variáveis na fórmula, mostrando um paciente com 9,7 joules por minuto durante a sua ventilação mecânica. Então, ventilação controlada a volume, a fórmula de Gattinoni. E aqui a demonstração da fórmula de Betcher foi simplificada, e a forma mais simplificada dessa fórmula está aqui representada abaixo, através de substituições dos valores. A mechanical power, então, calculada para ventilação controlada a pressão, seria o fator de correção 0,098, para transformar centímetros d'água em Joule, multiplicado pela frequência respiratória, multiplicado pelo volume corrente, multiplicado pela pressão de platô. Nesse exemplo, foi feita a substituição 12 incursões por minuto, era a programação, com 0,5 litros ou 500 ml, que foi utilizado na estratégia de ventilação, vezes a pressão de platô, 20 centímetros d'água, gerando o resultado de 11,76 joules por minuto. Um cálculo bastante simples, apenas substituindo as variáveis na fórmula. Esse trabalho aqui, de Cressoni, publicado em 2016 na Anesthesiology, foi feito para avaliar em porcos a mechanical power e, assim, estudar as suas consequências em relação a complicações pulmonares pós-operatórias. Cressoni utilizou 5 grupos de 3 porcos, onde ele preparou volume corrente de 35 ml por quilo de peso, mantendo aquele volume corrente com frequência variável, segundo grupo. Então, tinha um grupo de 3 incursões por minuto, 6 incursões por minuto, 9, 12 e 15 incursões por minuto. A partir desses parâmetros, foi feito o cálculo da mechanical power nos vários grupos, observando-se e avaliando-se com exames de imagem, através de tomografia computadorizada, mostrando qual o ponto de corte da mechanical power com esses parâmetros de ventilação, 35 ml por quilo de peso, um volume bastante acima do volume convencional, mas variando apenas a frequência respiratória para ver qual o ponto de corte de mechanical power que seria o ponto a partir do qual os indivíduos começariam a apresentar complicações pós-operatórias. Estabelecido nesse estudo que o ponto de corte era 12 joules por minuto, ele iniciou uma segunda etapa do estudo, mantendo agora uma frequência de 35 incursões por minuto, e agora, ao invés de variar a frequência, como ele variou na primeira etapa, agora ele vai variar o volume corrente. O volume corrente de 11 ml por quilo de peso num grupo e 22 ml por quilo de peso no segundo grupo. Então, todas as variáveis mantidas, com exceção do volume corrente. Volume corrente de 11 no grupo
e de 22 ml por quilo de peso no outro. E foi feita a avaliação também das complicações pós-operatórias nesses grupos. Então, vejam que a pressão de platô foi extremamente elevada devido a um volume corrente muito maior, a complicação no pós-operatório em relação à capacidade de difusão, de troca gasosa através da membrana alveolo-capilar também se mostrou bastante deficitária no grupo que recebeu volume corrente maior, diminuindo bastante a relação pressão parcial FO2. Houve também uma redução da complacência, aumento da elastância bastante elevada no grupo com maior volume corrente, o peso do pulmão também aumentou bastante no final do estudo no grupo que recebeu volume corrente maior. Então, na primeira fase, foi demonstrado que frequências ventilatórias muito elevadas são capazes de causar aumento da mechanical power, levando a injúria pulmonar, mas independente da frequência respiratória, mantendo a frequência respiratória fixa para os dois grupos, o volume corrente também é bastante importante nessa relação causal. Então, a mechanical power ela deve ser estabelecida como uma estratégia de avaliação multifatorial, onde analisamos de maneira integrada a participação dessas variáveis no aumento da complicação da pulmonar pós-operatória. Esse outro estudo de Karalapillai, publicado em 2020 no JAMA, ele publicou esse trabalho através da randomização de cerca de 1.200 pacientes que foram submetidos a duas estratégias de ventilação, uma mantendo um volume corrente reduzido de 6 ml por quilo de peso predito, e o outro grupo recebendo um volume corrente de 10 ml por quilo de peso predito, mais utilização de PIP em torno de 5 centímetros d'água. E nesse trabalho, ele não encontrou diferença no resultado, no desfecho dos pacientes em relação à complicação pulmonar pós-operatória. Então, todos os parâmetros foram considerados normais, não houve diferença expressiva em nenhum, apenas o pH, que teve uma diferença, ficou um pouco mais acidótico na relação dos pacientes que receberam o volume corrente menor, né, de 6 ml por quilo de peso, devido ao aumento da pressão parcial de CO2. Então, ela se encontrou um pouco aumentada em relação, como pode ser visto aqui, em relação aos pacientes que receberam a estratégia com volume corrente maior. Mas não houve diferença na capacidade de oxigenação tecidual, e vejam que a acidose foi aumentada no grupo que recebeu a estratégia com volume corrente menor. Mas esse estudo ele foi questionado, inclusive o próprio autor refez esse estudo. Esse aqui ainda é o resultado do desfecho comparado entre os dois grupos, mostrando que não houve prejuízo ou vantagem em nenhuma das duas estratégias, mas no segmento posterior, 2 anos depois, o próprio autor fez uma análise pós-hoc desses estudos, dessa comparação feita no seu primeiro estudo, e descobriu que, em relação ao desfecho, se ele utilizasse a mechanical power, ele descobriria, sim, uma importante alteração na capacidade de lesar pulmões com os pacientes que apresentassem o valor de mechanical power acima de 5. Então, ele considerou aquele primeiro estudo insatisfatório por não ter considerado a comparação de fatores variáveis de uma forma integrada, utilizando mechanical power. Então, não é significativa a utilização apenas de um dos parâmetros. Aqui, no caso, ele utilizou
o valor de volume corrente, mas como os estudos acabaram demonstrando na sequência do tempo, o mais importante é utilizar a Mechanical Power, que mostra aqui uma importante avaliação em relação às características de complacência pulmonar e também em relação ao aumento de lesão pulmonar, de complicação pulmonar no pós-operatório. Então, ficamos assim com esse segundo vídeo de ventilação protetiva. Espero que tenham gostado e tem a sequência, o terceiro vídeo ainda para apresentar.